eu gostaria de te chamar para passear por entre as palavras do Senhor Jesus no livro de Mateus. Nós vamos abrir a Bíblia em dois lugares, são duas leituras. O livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 17. Esta é a primeira leitura. Mateus 16, versículo 17 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E a segunda palavra, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, diz assim: E estava, porém, enfermo um Lázaro de Betânia, aldeia da Maria e de sua irmã Marta. A Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E agora nós vamos pular aqui para o versículo de número 23. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu nisso? Disse-lhe: Sim. Jesus, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E disse isso, partiu, e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: Mestre, está cá, chama-o. E agora nós vamos passar para versículo de número 36. E disse, pois, os judeus: Vede como amava, porque Jesus chorou, né? E alguns deles disseram: Não podia ele abrir os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si, mesmo veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ele, e disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito de que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouvistes, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Não importa onde você esteja, separe este momento para o que o Senhor Jesus fale contigo. Deixe-me orar por você. Senhor Deus maravilhoso, eu te peço, Senhor, trabalha, meu Deus, dentro, meu Deus, do coração deste pobre e imundo pecador, meu Deus, que nesta noite tem o privilégio de trazer a Ti a Tua palavra e proferir a palavra do Senhor, meu Deus, para a Tua igreja. Senhor, eu te peço, trabalha com Teu Espírito Santo no coração de cada irmão e irmã, Senhor, aonde quer que ele esteja, nas pessoas que estão nessa igreja, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém? Pode aplaudir a Jesus, se assentar em nome de Jesus. Sente-se, fique à vontade.
e vamos analisar o que nos tem separado para hoje a palavra do Senhor. Veja bem, a palavra do Senhor, ela nos diz duas coisas. A primeira é que Pedro estava ali conversando com Jesus, e que em determinado momento Jesus falou para ele: olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, e eu ainda te digo mais, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha a posse de Jesus Cristo, quando ele determina que sobre aquela palavra, em que Jesus era o Messias, Cristo edificaria a igreja dele. Depois nós percorremos ainda um pouco mais a Bíblia Sagrada, e lá no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho sinótico, diferente dos outros, diz o seguinte, que tinha um certo homem, Lázaro, que estava doente. Em um determinado momento ele veio a falecer, e como todas as pessoas que estão doentes e vêm a falecer, ele teve que ser sepultado. Ele teve que ser separado, para quê? Para que o seu corpo seguisse o processo de putrefação natural. Uma palavra extremamente forte. E eu não creio que exista um milagre menor ou maior, não é isso que eu estou dizendo. Porque para Deus, todos os milagres são para a glória de Deus. Mas nós havemos de ter o nosso entendimento aberto quando eu falo que é um milagre que, olha, que poder que tinha a palavra do Senhor Jesus. Nós vemos que a palavra de Cristo disse que um homem que já estava morto há 4 dias, isso se deu para que se quebrasse um verbete antigo que tinha dos judeus, que falava que no primeiro dia, quando morresse, né, um homem de Deus poderia ali ressuscitar um morto. No segundo dia, somente o sumo sacerdote, né, no quarto dia, no terceiro dia, somente ali o próprio Filho de Deus, e no quarto dia seria somente o próprio Deus. Era um verbete que existia entre os judeus daquele tempo. E nós vemos que um homem morto há já 4 dias, que já tinha passado do seu estado natural de enrijecimento, e depois começou ali a liquefazer os seus órgãos e músculos, e começou a entrar em estado de putrefação. Olha só, o que a palavra nos diz? Nós vemos que muitas vezes, a palavra do Senhor, ela nos choca, ela vem contender contra o que nós queremos, ela vem a contender contra a nossa vontade, porque a maioria das vezes a nossa vontade está contra as coisas espirituais. Essa que é a verdade. Quando nós analisamos a primeira menção da palavra igreja da Bíblia Sagrada, foi essa que nós lemos aqui agora, nós analisamos que Jesus Cristo, veja como é forte a palavra do Senhor. Todo mundo que lê algum livro, gibi, revista, não importa qual seja o artigo científico, e nós começamos a fazer relações entre as palavras, nós vemos que em livros gigantescos, nós achamos 40, 50 relações de uma palavra para outra, de um artigo para outro. E a Bíblia Sagrada, nós encontramos relações diretas, mais de 5.000. Relações diretas. Se você for somar as relações indiretas, dá muito mais de 60.000 relações entre as palavras. Por isso que a Bíblia Sagrada é um livro que se fecha em si mesmo, onde uma coisa explica a outra. E nós, por muitas vezes, lemos a Bíblia e não compreendemos absolutamente nada, ou muito pouco. Porque Deus não deixou nada, absolutamente nada escrito na Bíblia por acaso. Veja que eu desafio você a se colocar agora no lugar de Lázaro. E talvez você pense que o que está morto, apodrecendo e praticamente enterrado, é a sua vida financeira.
aquilo que está liquefazendo, ou talvez doente, talvez ainda não morreu, mas muitos já querem jogar no buraco, seja a sua vida sentimental. E talvez aquilo que mais dá prazer no diabo, de ver o crente caindo, que é a sua vida espiritual. Você fala, talvez, pastor, é verdade, a minha vida espiritual está no buraco, e já faz tempo que está fedendo. Já faz muito tempo, as pessoas já até colocaram uma grande pedra sobre a minha vida espiritual. É exatamente assim que muitas pessoas se sentem hoje. E Jesus Cristo separou este momento para falar única e exclusivamente com você, que tem andado por becos e vielas, pelos caminhos tortuosos da vida, e que todo mundo está vendo você como podre. Que parece que a sua vida não deslancha, parece que as coisas não andam, e parece que você não encontra o caminho, aquele caminho que nós acabamos de ler. Qual é o caminho, pastor? Jesus. Nós acabamos de ler que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E Ele nos declara, veja bem, Ele declarou que ainda que esteja morto, viverá. Por que Ele declarou isso? Será que foi por um acaso? Não existe acaso na Bíblia Sagrada. Quando nós pensamos no íntimo da nossa salvação, nós somos Lázaro. Como eu por vezes estava no fundo daquela caverna. E olha só a menção que Jesus Cristo nos faz, quando Ele dá esse jogo de palavra, e Ele fala, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando nós analisamos a gênese da palavra igreja, ela significa chamados para fora. Quando vem na nossa cabeça a palavra igreja, a gente pensa muitas vezes no templo, a gente pensa muitas vezes no prédio de tijolo, cimento, cadeiras, mesas, altar, instrumento. A nossa mente limitada, quando fala em igreja, a gente pensa no templo físico. Talvez aqueles mais espirituais, aqueles que têm um entendimento um pouco mais avançado, quando eu falo para você de igreja, talvez você pense no próprio corpo de Cristo, nos irmãos, nas irmãs, mas a palavra igreja, ela é uma determinação para aquele que escolhe seguir o caminho de Jesus. Ele é um título atribuído única e exclusivamente para quem ouve a voz de Jesus e aceita ser um daqueles que são chamados para fora. Mas para fora do quê? Para fora de onde? Nós vemos a manifestação e o cumprimento desta palavra nessa passagem de Lázaro, na ressurreição de Lázaro. Imagina que você está na sua casa, no seu lar, andando pela vida, mas não encontrou a verdadeira paz. Você por vezes tem procurado colocar a sua paz, colocado o seu conforto em amigos, colocado a sua paz, colocado a sua gratidão em festas, em vícios. Por vezes você tem buscado preencher este vazio em bebedeiras, em drogas, em idolatria, porque dentro do teu coração existe um vazio, exatamente do tamanho de Deus. E no momento que você busca preencher este vazio de bar em bar, de esquina em esquina, com pessoas aleatórias, com coisas mundanas, e você volta cada vez mais vazio e podre. Toda vez que você sai em busca desse preenchimento do teu coração, toda vez que você sai em busca de tentar achar algo que te supra e que te faça vir a vida, você se depara de novo com a mesma cena. O teu corpo e a tua alma apodrecendo. Pastor, mas que palavra forte. Pois é,
É assim que são as coisas de Deus. Em um determinado momento, igual estava Lázaro, talvez a sua vida esteja assim. Mas agora, eu desafio você a ouvir a voz do Senhor. E no momento que o Senhor Jesus se plantou na frente daquela caverna, Ele deu uma ordem: tire a pedra. Veja que Ele poderia ter empurrado aquela pedra, Ele poderia ter soprado aquela pedra, Ele poderia ter estralado os dedos e jogado aquela pedra no mar, se assim o quisesse. Mas Ele não fez. Ele determinou que a pedra fosse retirada com a força e os músculos humanos. Sabe por quê? Porque aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Aquilo que é obrigação sua, tomar essa posição, é obrigação sua e somente sua. Ora, o que é essa pedra que está na sua vida? Talvez a pedra que precisa ser retirada da sua vida seja um vício. Talvez a pedra que precisa ser retirada da sua vida seja uma idolatria, uma imagem. Talvez a pedra que precisa ser retirada na tua vida seja algo tão fácil para muitos e tão difícil para você, como levantar-se da cadeira, levantar-se do sofá e vir até a porta da igreja. Porque a pedra que te prende de ser ressuscitado é obrigação sua tirar. E esse desafio Deus fala para você hoje: retire a pedra. Eu não sei qual é a pedra que tem te amarrado e que tem mantido você no fundo daquela caverna, junto com carne podre, na escuridão e na umidade da caverna, em meio ao mofo, em meio a bolor, em meio às coisas imundas. Eu não sei o que é. Eu não sou capaz de estar dentro do teu coração para saber. Mas eu sei que Jesus Cristo está te dando uma ordem nesta noite: retira essa pedra. Tira essa pedra de dentro do teu coração. Tira essa pedra de dentro da tua vida. Tira essa pedra do seu caminhar. Tira essa pedra de dentro da tua alma e de dentro do teu espírito. Para muitos a pedra é uma preguiça. Para muitos é simplesmente tomar uma posição para com Deus. Pastor, então eu vou retirar essa pedra. Ora, e você imediatamente vai ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo assim: Lázaro, saia para fora. Por muito tempo, eu, no auge da minha ignorância, pensei: puxa vida, um livro escrito por aproximadamente 40 escritores, um só autor, que é o Espírito Santo, mas 40 escritores, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em 3 continentes, levou 1500 anos para ser escrito. O Pentateuco que nós temos aqui, os 66 livros completos. Eu não encontrei nenhuma redundância na Bíblia, e neste momento aqui, me soa como uma redundância: saia para fora. Por que será? Será que Jesus errou? Não, de maneira nenhuma. Ele disse exatamente o que ele quis dizer. Ele disse: eu quero que você saia para fora da caverna, para fora do mundo. Eu quero que você seja a igreja, aqueles que são chamados para fora, aqueles que são chamados para ser a igreja de Cristo. Eu quero que você seja aqueles que são chamados para fora dessa caverna. Veja como Jesus especificou de uma forma muito clara, muito soberana essa palavra. E para nós parece uma redundância no auge da nossa ignorância. Ele disse exatamente aquilo que ele quis dizer: eu quero que você seja a igreja de Cristo. Eu quero que você seja um dos meus. Eu quero que você seja parte integrante. Olha só como Jesus falou, você leu: a minha igreja.
a minha igreja. Eu quero que você seja a propriedade de Deus. Eu quero que você seja a propriedade de Cristo. É isso que Ele pediu para você. É isso que Ele fala quando Ele, com toda a autoridade do mundo, Ele aponta para a caverna e fala para Lázaro: saia para fora. Naquele momento, aconteceu com Lázaro o que vai acontecer com a sua vida. As carnes podres, e já em estado de putrefação, estado de liquefação, começaram a se voltar, começaram a se ligar, cada osso ao seu osso, cada célula, cada glândula, cada pele, cada pelo, começou a se juntar de novo, e começou a se refazer. Assim será o milagre dentro da tua casa, dentro da tua vida, se você aceitar ouvir o que diz a voz de Deus, e ser parte de Cristo, aqueles que são chamados para fora. Se você aceitar esse desafio, o seu coração será restaurado. Você fala: pastor, mas tem muito tempo que eu não consigo nem dormir. Tem muito tempo que eu não consigo colocar a minha cabeça no travesseiro e sonhar com as coisas de paz, com tempo de amor, com tempo de alegria, com tempo de conquista. Quando você ouvir o chamado de Deus, você vai vivificar a sua alma, você vai vivificar os teus sonhos, você vai vivificar os teus sentimentos, você vai vivificar a sua vida sentimental, você vai vivificar a sua vida espiritual, você vai ver de novo a paz sendo restaurada dentro da tua casa, dentro da tua vida. Você vai ver todo o milagre de Cristo trazendo renovo para dentro do teu coração. Simplesmente, se você ouvir, saia para fora. É gostoso quando a gente pensa que esta palavra é para nós. Você imagina que Jesus parou o mundo inteiro hoje para falar com você. Você imagina que Ele poderia estar em qualquer lugar, e Ele está. E com os olhos dele, com o coração, com a alma, Ele separou um momento para falar com você: meu filho, eu estou vendo o que você está passando. Eu estou vendo a sua dificuldade, andando de bar em bar, de esquina em esquina, de pessoa em pessoa, de namoro em namoro. Eu estou vendo a sua vida espiritual sendo derribada. Eu estou vendo o seu coração sendo machucado, e você sendo jogado no fundo daquela caverna. Mas eu sou Cristo, Ele fala. Eu quero que você retire esta pedra de dentro da tua alma, de dentro do teu caminho, de dentro do teu coração, e saia para fora. Seja a igreja de Cristo, seja aqueles que são chamados para fora, e a sua carne voltará a ter vida. Não tem como não se emocionar quando eu trago esta palavra para dentro da minha vida, e quando eu ouço o testemunho das coisas que Deus tem feito pela minha alma, pelo meu coração, pela minha família, e vai fazer também pela sua família. Nós vemos que a palavra ainda não acabou, porque nós vemos Lázaro, a narrativa, e que Lázaro, ele vem caminhando com os pés amarrados, envoltos em lençóis, em ataduras. E Jesus poderia muito bem falar assim: deixa ele aí, agora ele vai ficar amarrado um tempo, até que eu consiga falar: olha, realmente ele está vivo. Não, isso não aconteceu. O milagre foi tão maravilhoso para a sua vida, que a partir do momento que Lázaro ouviu a voz do Senhor, Jesus falou: pode soltar. O que está amarrando as mãos e os pés dele, pode soltar. Pode descobrir também o seu rosto, e deixa que ele vá. Porque esse é um daqueles que eu tenho chamado para fora. Meu irmão, minha irmã, eu não sei, eu não estou dentro do teu coração, mas acredite, ouvindo de alguém que já esteve no seu lugar, já esteve no fundo daquela caverna, já passou
por entre as podridões, a umidade, a escuridão, a penumbra, o frio e a decomposição moral, espiritual e física. No momento em que eu tomei a posição por Cristo, retirei a pedra, porque essa é função minha, e deixei a voz do Senhor me tornar parte de si, e ser a igreja, aqueles que são chamados para fora, não a igreja física, de pedra e barro, e pedra e cimento, não, mas a igreja do próprio corpo de Cristo, sendo aqueles que foram chamados para fora, enxertado na videira verdadeira, para ter vida, e vida com abundância. A partir deste momento, a nossa vida, a minha vida se transformou, e eu desafio você para que a sua vida também seja transformada. Saia para fora, ouça a voz de Jesus, seja a igreja de Cristo. Eu digo mais, essa noite, eu gostaria de falar com você, em especial que está nos vendo pela Web TV. Eu gostaria muito que você tomasse uma posição por Cristo. Você que a palavra falou com você, para você que a palavra tem trabalhado no teu coração, não tenha dúvidas, porque se você está pensando aí dentro da tua casa, no seu lar, na sua empresa, no carro, no trabalho, ora, será que é comigo? Automaticamente a palavra é com você. Eu te faço um convite nesta noite, neste dia, eu te convido a aceitar o único e exclusivo Salvador da nossa fé e da nossa redenção. Eu te convido a retirar a pedra e comparecer aos cultos da igreja no domingo, para que aqui você possa fazer uma confissão pública de fé, perante a igreja, perante os irmãos, e você vai ver a sua vida ser transformada. Não importa a área que você acha, olha, isso aqui já está podre, isso aqui não tem mais jeito. Veja o milagre de Cristo acontecer dentro da tua vida. É muito fácil. Se você vê que um homem morto ressuscitou, imagina a sua vida. Imagina a sua vida financeira, imagina a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, a sua saúde, sua vida familiar. Então esse desafio é para você, que nos vê pela TV, que nos assiste, que nos escuta pela rádio, e para todos nós que estamos hoje de corpo presente na igreja, não apenas aqui na igreja de ferro e areia e cimento, mas na igreja daqueles que são chamados para fora, enxertados na videira de Cristo.